falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Mas antes, vamos orar, né? Vamos pedir, então, sabedoria ao autor, né, da palavra de Deus, que é o próprio Criador. Vamos falar com Deus, então? Aqueles que puder se ajoelhar, oremos, então. Bondoso e eterno Salvador, graças te damos pela vida, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo dia que passou em tua proteção. Aqui estamos, ó Deus, de joelho a teus pés. Te peço, ó Deus, o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Em primeiro lugar, Senhor, te peço o perdão pelos nossos pecados. Nos ajude, Senhor, nos transforme e que o teu Espírito Santo venha atuar em nossa mente. De uma maneira especial, o Senhor nos ajuda a compreender e aceitar o assunto referente ao santo dízimo. Fala conosco, ó Deus. Abra nossa mente e quebra o nosso orgulho. Tire de nós, ó Pai, tudo aquilo que não visa com a tua vontade. Que o nosso eu seja lançado por terra, pisado e queimado com teu fogo eterno. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir a tua vontade, a ouvir a tua voz, e não, Senhor, ser guiado por palavras que não é da tua vontade. Não ser guiado, ó Deus, segundo as nossas emoções, mas sim pela razão. Transforma, Senhor, o nosso caráter. Em nome de Jesus, te peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amados, o princípio do dízimo. Então, qual é a finalidade? Qual é o princípio mesmo? O princípio e a finalidade é o início do santo dízimo. Então, o dízimo, o princípio é para a pregação do verdadeiro evangelho, tá? Então, é para homens que estão vivendo a mensagem, que estão pregando a mensagem, tá? Então, eu quero pedir aos amados irmãos, esse é o princípio. Só que nós vamos ver alguns detalhes aqui no decorrer do estudo. Abramos a palavra de Deus lá em Samuel, primeiro Samuel, tá? 1 Samuel no capítulo 2, a partir do versículo 12. 1 Samuel 2, verso 12. Diz assim: nós vamos ver aqui uma pequena história falando de um sumo sacerdote, de sacerdotes, de pessoas que eram pessoas que faziam parte da liderança do povo de Deus. Eram pessoas, de fato, religiosas. Pessoas que tinham que dar bom exemplo, porque, na verdade, afinal de contas, eles eram o... Eu estou falando que, de fato, era para ser, tá? Nós vamos ver no decorrer se eles eram ou se eles não eram, mas que era para ser o representante de Deus diante do povo de Israel, naquele tempo, naquele momento. Então, o versículo 12 fala assim: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Então, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram homens, como diz aqui a palavra, filhos de Belial, filhos da maldade. Eles eram ímpios. E eles conheciam a verdade. Afinal de contas, eles eram sacerdotes. E não se importavam com o Senhor. Eles eram filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Pois, olha o que acontecia. O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo na carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, na panela, ou no coxo, ou na marmita, enfim. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Então o povo, ele morava distante, mais disperso. Então eles iam a Siló oferecer o quê? As suas ofertas, os seus sacrifícios. E acontecia isso. Era costume daqueles sacerdotes ser infiel ao Senhor
continuando no versículo 15. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote, então, e dizia ao homem que sacrificava. Então, vinha ali a pessoa que ia sacrificar, porque a própria pessoa sacrificava o animal inocente, para de fato ele entender, para quebrantar o coração dele, de que aquele animal inocente não merecia o que iria acontecer com ele, mas sim era a própria pessoa que merecia. Então aquilo era justamente para quebrantar o coração do ser humano. Então, ao homem que estava que sacrificava, ele dizia: dá essa carne para salvo sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Então, olha o que ele dizia, né? Não vai ser aceito de ti carne cozida. Eu quero é crua, só aceita crua, como se Deus estivesse falando por meio daqueles filhos de Belial, Ofni e Finés. Não me dê, Deus só vai aceitar assim. Continuando no versículo 16. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-lo-á à força. Imagine você naquele tempo. Verso 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Amados, eles, como diz aqui no versículo 12, do capítulo 2, verso 12, aqui eles não se importavam com o Senhor. E o versículo 17, no final, diz: porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não se importavam com Deus. Então, esses homens, esses sacerdotes, esses pastores, tá bom? Podemos falar assim, considerar assim, porque eles eram para ser, na essência, os representantes espirituais do povo de Deus, para instruir, incentivar o povo a avançar na espiritualidade, na santificação. Essa era a finalidade, não é? Então, nós vimos que no versículo 22, diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitava com quem? Com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Para ser sacerdotes, eles tinham que ser casados. Hoje não é o correto para ser um pastor não ter que ser casado? Esse é o correto, tá? Então, como que vai aconselhar falar de família, de relacionamento conjugal, relacionamento íntimo, educação de filhos, se a pessoa não é casada, né? Então, o correto, a forma correta é ser casados. E eles tinham esposas, certo? Então, o que eles faziam? Está bem claro aqui a palavra de Deus. Então, eles viviam em prostituição, eles viviam em adultério. Diz aqui a palavra do Senhor. Eles deitavam com as mulheres. E Eli sabia de tudo. Eli foi um pai frouxo. Eu não vou falar sobre Eli, tá? Nesse primeiro momento. Então, ele permitiu aqueles pecados e avançou e cresceu, certo? O verso 23. E disse-lhes: por que fazeis tal coisa? Eli falando para os filhos: pois de todo este povo ouço constantemente falar mal do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Então, Eli sabia da fama dos filhos, muitos vinham reclamar para Eli, mas muitos já sabiam que Eli não fazia nada. Ele tinha medo dos filhos, porque ele tolerou, não foi da noite para um dia, foi um processo. Então, agora, eles já estavam, vou usar um palavreado que acho que os irmãos vão entender, eles já estavam a, a, com o pescoço grosso já, né? Já estava ali grandes e já acostumado àquilo. Então aqui diz, ele falando, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. As pessoas estavam já transgredindo porque elas já estavam com raiva de toda aquela situação a qual estava acontecendo.
Eles não estavam satisfeitos. Muitos já estavam odiando aqueles filhos de Belial, aqueles servos do inimigo. Agora podemos ver, porque está claro aqui na Bíblia, né? Eles eram filhos da maldade. Eles viviam na prostituição. Aqueles homens não eram guiados pelo Espírito Santo. Então vamos lá. O versículo 28, o verso 27 diz assim: Veio um homem de Deus a Eli e disse: Assim diz o Senhor: Não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Então, de todas as tribos, foi a tribo de Levi que foi escolhida para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, e que ordenei que se me fizesse na minha morada? E tu, porque honras, agora o anjo falou que veio a Eli, falou para ele, e tu que honra mais os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores e de todas as ofertas do meu povo de Israel. Verso 30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria perpetuamente perante mim. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus, ele disse algo que iria acontecer, algo maravilhoso, e andar diante do Senhor perpetuamente. Mas isso tinha condição. Qual era a condição? Andar em fidelidade ao Senhor, aos princípios de Deus. Se não andasse na fidelidade, nos princípios do Senhor, como foi o que aconteceu, Deus disse agora, porque a promessa de Deus ela é condicional. As promessas de Deus, bem como as suas ameaças, elas são condicionais. Vê, no período do dilúvio, se o povo, pelo menos uma boa parte, que entrasse naquela arca, se convertesse à mensagem de Deus por intermédio de Noé, Deus ele tinha passado o dilúvio. Não iria acontecer aquele juízo. Entende? Qual é a prova? Lá mais à frente, em Nínive, quando Deus usou o seu profeta a dar a mensagem àquela cidade, e o que aconteceu? O rei aceitou a mensagem. O povo, como um todo, aceitou a mensagem. Qual é a prova? Eles jejuaram, mostraram verdadeiramente. O juízo não veio. Se eles não tivessem se arrependido, o juízo tinha vindo. Mas eles se arrependeram, o juízo, Deus passou. Então, as promessas de Deus, bem como as suas ameaças, elas são condicional. Olha aqui a promessa do Senhor, que iria eles estar perpetuamente perante o Senhor. Agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam serão o quê? Desprezados. Aqueles que não honram a Deus não serão honrados pelo Senhor. Amados, após tudo isso, o que estava acontecendo, e você imagina a situação diante do povo, aquela toda a situação horrível, e todos já sabendo o que estava acontecendo. Um escândalo horrível. Diante de tudo isso, muitos ofereciam, então, os seus sacrifícios nos altos, em outros lugares, mas não ali em Siló, porque eles sabiam que ali não estava sendo aceito por Deus. Por aqueles homens, não. Aqueles homens filhos de Belial, ímpios. Então, e Deus não rejeitou aquilo que o povo estavam fazendo. Lembre-se, o povo de Israel não era todos que era fiel a Deus, mas sempre na história da humanidade, Deus sempre teve homens e mulheres fiéis à sua palavra. Sempre, nunca existiu em um momento da história, de Adão até aqui hoje, até 2025, século 21, sem ninguém, um servo de Deus. Sempre existiu um, dois, três ou mais, mas nunca ficou zero. Aí, em um certo momento da história, um homem de Deus chamado Elias, ele até imaginou, humanamente falando, eu estou só, Senhor.
Só eu fiquei, olha a situação aqui do povo todo. E que angústia, né, de Elias. Mas Deus falou, Elias, não, Elias, calma. Não é só você, tem 7.000 ainda que não se dobraram os joelhos a Baal. Então, veja, sempre existiu na história. Então, aqui, o povo continuou sendo fiel a Deus. Eles não pararam de fazer aquilo, mas não mais ali de maneira específica, certo? Então, eles ficaram durante um bom tempo fazendo aquilo em outros lugares. Agora, por um longo tempo, isso aconteceu. E então, depois, eu vou aqui mais adiante, aqui então em Malaquias, no capítulo 3, então agora as coisas estavam, porque sempre é assim, o povo de Deus, quando começa a afundar na apostasia, Deus ele suscita um profeta para trazer de volta ao povo, para não apagar a chama. Então, e o povo estava já se harmonizando, na verdade. Eles estavam ali começando e uns já não queriam mais nada. Então, olha o que aconteceu. No versículo 6 de capítulo 3 de Malaquias, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Então, aqui Deus agora está chamando o seu povo, porque agora a liderança naquele momento, de forma específica, não era mais como antigamente. Tinha melhorado um pouco, né? Tinha melhorado. Então, Deus agora está chamando agora de volta. O versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, durante esse tempo, né, bom tempo que passou, muitos começram o quê? Não mais fazer nada disso. Não dizimar, não ofertar, e ficou por isso. Então, Deus agora estava trazendo de volta o seu povo, por meio da voz do profeta. E o profeta, ele é um porta-voz de Deus, né? O profeta é como se fosse o carteiro, ele entrega a mensagem, não é? Então a mensagem, eu não gostei da mensagem. Então nós temos que ver com o autor da mensagem e não com o carteiro, não com o porta-voz. Então, verso 9: com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui era para trazer de volta aonde de fato era para ser. Aonde de fato era para ser. No capítulo 22, amados, no capítulo 22 aqui de Mateus, 22, deixa eu ver, 23. Capítulo 23 aqui de Mateus, o versículo 23. O dízimo, ele é algo especial. O dízimo, queridos irmãos, ele é santo, tá? Então, o dízimo é a 10ª parte daquilo que entra como renda. Mas que eu achei, enfim, a pessoa achou um dinheiro, vou dar um exemplo aqui, né? Ele achou um dinheiro, ele guardou por um tempo, analisou, pesquisou de quem poderia ser, não é de ninguém, né? Não é de ninguém. Se eu sei de quem é, o correto é devolver. Se a pessoa ficar sabendo quem é o dono, isso é roubo, e se a pessoa morrer naquela situação e não devolver, está perdido, tá? Eu acredito que aqui são maduros para entender isso. Mas pronto, a pessoa não sabe, não tem dono de jeito nenhum. Detalhe, irmãos, se você achar algum dinheiro, uma grande quantidade, não leve na polícia, tá? Não leve na polícia. Por quê? Porque eles vão ficar com esse dinheiro. Não leve. Eu vou levar para a polícia. Então dê para alguém no meio da rua que está precisando, tá bom? Não leve para a delegacia, porque eles vão ficar com esse dinheiro, tá bom? Então só uma dica aqui para os irmãos entenderem e ser inteligente. Então você ficou com aquele dinheiro, não tem dono de jeito nenhum, pronto, foi provado, não tem dono. Então
Ah, eu achei R$ 100, achei R$ 200. Então, você vai dizimar daquele valor, não é? Então, o dízimo é 10%. Michael, eu quero dar mais. Não. 10% foi o que o Senhor estipulou. A 10ª parte, dízimo é a 10ª parte. Você pode procurar, pesquisar em qualquer lugar. Não vai dizer que é 11, nem 9, nem 20, nem 30. Então, o dízimo é 10%. Então, você vai dizimar 10%, não mais e não menos, tá? Ah, mas eu quero, né? Eu tenho 1 milhão, eu quero dar tudo como dízimo. Você pode dar, mas não é dízimo. Se for como dízimo, Deus não aceita. É isso mesmo, irmãs. Deus não aceita. Se for como dízimo, porque é injusto. Como que se você ganhou 1 milhão, aí você vai dizimar 1 milhão, então você ganhou muito mais, tá? Então não é. Então é só 10%. Ah, mas humanamente falando, pode ser que, nossa, vai ser bom, vai ser. Não. Entenda bem. Deus não precisa de dinheiro, tá? Então, o dízimo é um ato de adoração, é justamente para o Senhor quebrar o nosso orgulho. E entenda, cada cristão convertido é um mordomo, tem que ser um mordomo fiel ao Senhor. Então, é 10%. Mas que eu ganhei R$ 10, trabalhei, ganhei R$ 10. Eu vou dizimar quanto? 10%. Só R$ 1. Olha o irmão aqui do meu lado, ganha 5.000, vai dizimar R$ 500. Deus vai aceitar mais o dele? Não, Deus não aceita mais o dele do que o seu. O seu de R$ 1 e o dele de R$ 500 continua sendo 10%. Estão entendendo? Então, o que Deus quer não é quantidade, o que ele quer realmente é fidelidade, é qualidade na fidelidade. E não é para mostrar para ninguém, mas é você e Deus, 10%, tá bom? Oferta é diferente. A oferta é você e Deus. A porcentagem, é bom trabalhar com porcentagem porque fica organizado, tá bom? A porcentagem é você que estipula, entre você e Deus, ninguém mais. Então, com a questão da oferta, você pode ofertar 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, mais ou menos. Você é que vai entre você e Deus. O dízimo não. O dízimo é 10, não é 9, não é mais. Tá bom? Então a oferta, depois que você devolver o dízimo que pertence ao Senhor, tá? Para a obra da pregação do verdadeiro evangelho. Então você devolveu aquilo que pertence a Deus, 10%, o restante você vai ofertar. E o outro que sobra não é para você agora usar, comprar tudo de besteira. Não. É para você usar de maneira sábia, para as necessidades do lar, para outras coisas, enfim, para a sua necessidade pessoal, para o alimento, para pagar alguma conta, enfim. Tá bom? Pagar contas, enfim. Usar de forma judicialmente correta, né? De sábia, tá bom? Não é para gastar com besteira, tá bom? Ter muito cuidado sobre isso, tá certo? E avançando aqui, irmãos, no capítulo 23 de Mateus, o versículo 23, Jesus falou assim: olha a advertência de Cristo contra os fariseus hipócritas, não é? Porque o que acontecia? Eles eram fiéis em uma parte, só que eles viviam de forma errada em outras. Só que ele pensava que fazendo essa aqui correta, as outras poderiam fazer de forma ou não fazer nada, não é? E no versículo 23, o Senhor Jesus ele tem essa observação, essa advertência. Ele diz assim: ó, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual é a essência dos preceitos importantes da lei? O amor, a misericórdia. Eles estavam negligenciando tudo isso. Mas Jesus disse mais: a justiça, a misericórdia, a fé, deveis, porém, fazer estas coisas. O quê? Dizimar. Não era errado dizimar. Aqui o Senhor está confirmando que não é errado dizimar, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Tá bom? Isso aqui é um princípio.
O dízimo é um princípio. Fazeis estas coisas sem omitir aquelas. Então imagina, você é fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Tudo ok, nota 10. Porém, você é um glutão. Porém, você não tem, de fato, domínio próprio, né? E também você anda de qualquer jeito no meio da rua, é ignorante, enfim. Aí o que Jesus ia dizer? Ei, continue sendo fiel lá nos dízimos, não é? Então, continue sendo fiel lá nos dízimos, mas seja fiel também nesse princípio, não omita esses princípios, entende? Então, o que o Senhor quer não é que sejamos fiéis em uma coisa e outras não. Ele quer que sejamos por completo. É isso que o Senhor requer de nós. A fidelidade por completo. Olha o versículo 24. Guias cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão o quê? Cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, verso 27, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao que é um sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas interiormente vocês estão cheios de quê? De ossos, de mortos e de toda imundície. O que Deus estava condenando aqui? É a pessoa se portar bem, se vestir bem, de forma decente, limpo, asseado direitinho? Não, não era isso. Mas ele estava condenando a hipocrisia, porque estavam fazendo isso e era correto. Certa vez, Jesus ouvindo, junto com os discípulos, eles pregarem, os fariseus, os escribas, e Jesus disse assim: ouvis o que eles estão dizendo? Ouvi e fazei. Porém, não imitem em suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Ou seja, eles falam coisas bonitas, mas eles não vivem aquilo que o Senhor quer. Por isso que o Senhor disse assim: fazei estas coisas. Dizimai é correto, 10%. Mas não emita as outras coisas. Entende? É isso que Deus quer para nós nesse tempo, queridos. Agora, em meio a tudo isso, sabendo disso, o que está acontecendo hoje em dia? Nós vimos que o princípio do dízimo é para a pregação do verdadeiro evangelho, para o sustento daqueles que vivem e pregam o evangelho. Tá? Então vamos ver aqui um assunto importante. Sabendo que o Senhor destinou o dízimo para a obra do verdadeiro evangelho, assim também, 1 Coríntios 9, verso 14, assim também ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E seria isso lícito? Agora lembre lá de Ofni e Finéias. E depois você associa, espiritualmente falando, no tempo presente, de acordo com as pessoas a qual você conhece. E seria isso lícito àqueles que não pregam? Então, aqueles que pregam o evangelho, esse é o verdadeiro, amados. Aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Seria lícito, seria permitido por Deus, aceito por Deus, aqueles que não pregam, viver do evangelho? Não. Um sonoro, não. Mas ainda que nós, ou isso Paulo falando, ou mesmo um anjo do céu, vindo vos prega um evangelho que vá além do que temos pregado. Seja o quê? Anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 8 ao 9. Também um anátema teria direito de viver do dízimo? Será, amados irmãos, que alguém que é anátema, algum pastor que dizem ser levita, tá? Nós vamos ver aqui umas coisas importantes. Será que esses que não estão pregando o evangelho, que não estão vivendo o evangelho, eu estou falando para adventista do sétimo dia. Então, a mensagem de hoje, aqueles que
que estão pregando, mas não estão vivendo o verdadeiro evangelho. A mensagem de saúde, a reforma do vestuário, entende? Eles não são dignos de ser sustentados por aquilo que pertence ao Senhor. Por que que eles seriam, eu não estou falando todos, mas a maioria pisa na lei de Deus, claramente. Por que que esses hoje seriam permitidos por Deus ser sustentados pelo dízimo e Ofni e Finéias não? E outros não. Tá entendendo? De lá para cá, não. Os que dão, olha, perceba, amados, Testemunho Seleto, volume 5, página 103. Os que dão a sua influência, só que antes de eu ler isso, muitos podem até dizer assim, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou levando aqui o dízimo, estou devolvendo. O que eles fazem não é da minha conta. Será que não é da sua conta? Se você não sabe, é diferente. Mas se eu sei o que está sendo feito, que está sendo administrado, sendo para sustentar aqueles mercenários que estão o quê? Em pele de cordeiro, mas são lobos, eles estão querendo comer a lã das ovelhas. Se eu sei aquele que está pisando no evangelho do Senhor, Salmo 119, verso 126, a palavra nos diz assim, já é tempo, Senhor, de intervires, porque a tua lei está sendo pisada. Então, se eu sei que é para propagar ao falso evangelho, naqueles que não estão vivendo, eu sou culpado diante de Deus também. Como que se eu sei, se alguém vem na minha casa, um usuário de droga, e se eu sei, e ele me pede, diz que está com fome, pede R$ 10 para comprar comida. E eu digo, não, eu não vou te dar comida, eu vou te dar, ou não vou te dar o dinheiro, eu vou te dar comida. Você quer comer? Não, eu não quero comer. Eu quero o dinheiro. E você sabe que aquela pessoa vai comprar droga. E mesmo assim você permite, você dá, você está contribuindo para a destruição daquela pessoa. Então, o correto não é dar. Então, Testemunho Seleto, volume 5, página 103. Os que dão a sua influência para sustentar uma má obra estão prestando um serviço a Satanás, ao inimigo. Pregar um falso evangelho é uma péssima obra sempre. Disso se conclui que o ministro do Senhor se opõe à pregação do verdadeiro evangelho ou se dispõe a continuar a pregar um falso evangelho, torna-se indigno de ser sustentado ou apoiado com o dízimo do Senhor. Sua real e legítima credencial é o evangelho que prega. Então, o que vai demonstrar se a pessoa é um obreiro, é um fiel, é um ministro do Senhor, é a mensagem que ele prega. Se for contrária à mensagem presente de hoje, à verdade do Senhor, assim diz o Senhor, se for contrário ao verdadeiro evangelho, ali mostra que ele não tem a credencial divina, não é aprovado pela credencial divina. Entende? Não é o que a organização lhe entrega, mas é o que ele prega. E, amados, a vida de um ministro, de um obreiro, de um servo de Deus, o seu trabalho se chama caráter. É caráter. Tem que ter caráter para levar a mensagem do Senhor, para levar a mensagem do Senhor. Temos assim que não se deve apoiar ou sustentar a pregação de um falso evangelho com dízimos. Um falso, queridos. Muitos estão dizendo que os filhos de Deus vão viver no pecado e quando Cristo voltar vai fazer aquele milagre na volta de Cristo. Isso não é bíblico, isso não é inspirado pelo Senhor. Isso é coisa do inimigo. Eu pergunto, esse que está levando o rebanho para um outro lugar, não é o céu, não é santificação, mas esse sacerdote, esse pastor que está conduzindo o povo de Deus a afundar no pecado, a ser incrédulo, a duvidar do testemunho do Senhor, do Espírito de Profecia. Eu pergunto, eles são dignos? Deus ele aprova para que esse seja sustentado pelo dízimo? Não, não aprova. Agora nós estamos sabendo disso.
Agora nós não somos inocentes. Antes nós não sabíamos, agora nós estamos sabendo. Então o dízimo, ele é justamente para a pregação do verdadeiro evangelho, tá? Eu vou ler aqui para vocês Conselho sobre regime alimentar, na página 402, aqui diz assim, ó, poderemos nós possivelmente ter confiança em pastores em que as mesas em que é servida carne une-se aos outros em comê-la? Andem em nossos pastores e cobertores. Só um momento, irmãos. Andem em nossos pastores e cobertores sobre a bandeira da estrita temperança? Nunca vos envergonhe de dizer: não, obrigado, não como carne. Tenho conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de animais mortos. Então veja aqui, ó. A mensagem de saúde, se eu dizer, Deus ele vai cobrar muito mais daqueles que se dizem pastores, porque eles é para saber. Na verdade, toda mudança para melhor, toda reforma, ele é para começar com esses líderes, porque eles é o representante aqui de Deus e de forma espiritualmente falando. Eles é para instruir, incentivar o povo de Deus a ser fiel ao Senhor. Se eles são infiéis, a tendência é o rebanho ir para o caminho errado. Não é verdade? Agora, imagina se eles fossem fervorosos, fiéis. Irmãos, entenda, eu não estou generalizando. Mas 95% daqueles que se dizem pastor são infiéis a Deus. E hoje, você sabe a realidade na sua igreja. E hoje, todos esses que estão se formando, esses novos teologanos, eles são formados já na nova teologia. Entende? Eles não pregam o verdadeiro evangelho. Eles não pregam. E eu pergunto, será que seria digno sustentar um homem desse para perseguir você que é fiel a Deus? Para ir contra o que você está falando, te chamar de todo nome, perfeccionista, extremista, alarmista, dissidente e tudo mais? Será? Que cegueira é essa? Aonde vamos parar? Aonde vamos parar? No capítulo, na página 404 do Conselho sobre Regime Alimentar, diz assim: pastores que comem carne não devem ser sustentados com os dízimos. Se isso aqui não foi inspirado por Deus, foi pelo diabo. E eu creio que foi inspirado por Deus. Todos os testemunhos de Jesus, o Espírito de profecia foi inspirado por Deus. Porventura, os pastores que estão a proclamar a verdade mais solene, já enviada aos mortais, deve constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permita a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora aqueles a que flui nas veias, ou seja, o sangue. Esses homens, eles eram para ser o quê? Exemplos. Na a igreja local a qual eu conheço, amados, eles vão para a churrascaria. Às vezes faz reuniões com líderes de pizzaria. Come de tudo. São esses que são representantes de Deus? Não são. Não são. A verdadeira credencial de um cristão, de um servo de Deus, de um obreiro, de um missionário, de um ministro, é a mensagem, é o evangelho que se prega, e não o que uma organização lhe entrega. Vamos imaginar alguém que é infiel a Deus e você conhece. E aí a instituição vai entregar. Agora, a partir de hoje, você que é pastor, vamos todos respeitar, reverenciar, que hoje virou idolatria, né? Eu pergunto, você, sabendo da vida daquela pessoa, você vai concordar com aquilo tudo? Não, amados. Não. Ah, mas é eles que estão fazendo. Não, se você sabe que aquilo está errado e você concorda, você também é culpado diante de Deus. É culpado diante de Deus. Nós não podemos fechar os olhos para essas coisas. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Muitos,
são ignorantes nesse assunto, mas outros são ignorantes voluntários. Eles sabem as coisas erradas que estão acontecendo, mas eles fecham os olhos e continuam alimentando ou desviando o dízimo do Senhor, que é para o sustento, a obra da pregação do verdadeiro evangelho, para pessoas de fato que estão pregando o evangelho. Tem vários obreiros, vários servos de Deus aí, né, na obra, e então eles estão mandando ainda, direcionando para uma má obra. Deus vai pedir conta. Já tem aqueles que não dizimam. Está errado. Está errado. Está roubando a Deus. Aqueles que não dizimam, eles estão roubando a Deus. Não é porque está acontecendo uma coisa ali na minha igreja, que o pastor não serve a Deus, que agora não vou mais dizimar de jeito nenhum. Continue sendo fiel a Deus. A sua fidelidade não depende de outras pessoas, mas não levando para ali. Irmãos, eu nunca fui tão claro em certas coisas como estou sendo agora. Não leve para ali, porque você vai contribuir com o que não presta. Direcione para homens que estão vivendo o verdadeiro evangelho, que está pregando a mensagem de vitória contra Satanás. Então, não insista. Irmã Célia? Maico, e há algumas pessoas que dizem que quando o véu se partiu ali, né, na morte de Jesus, que ali encerrou, que não precisam mais se devolver o dízimo. Eles usam textos do Novo Testamento, que o velho não vale mais, e aí, como é que fica essa questão? Então, na verdade, a palavra de Deus, nós cremos, como adventistas do sétimo dia, que a Bíblia ela só é completa quando há o Novo e o Velho Testamento. Certo? Então, o dízimo, ele está no Antigo Testamento, mas ele também está no Novo Testamento. Como nós vimos aqui, a base, o princípio disso, aqui em Mateus 23, Jesus disse para eles fazer estas coisas, continuar fazendo essas coisas, que era o quê? Dizimar do endro, do cominho, daquilo a qual eles cultivavam. Eles dizimavam daquilo. Porém, Jesus disse assim, ó, mas não omita aquelas outras. Outras coisas importantes também, dízimo é importante, mas outras também são importantes. Mas eles estavam querendo barganhar com Deus. Eu já faço como se fosse comprando a Deus, né? Tem pessoas hoje que estão vivendo no pecado conscientemente, mas tem condição, está dizimando o dízimo gordo, e aí eles pensam que Deus, então, vai dar um desconto naquele pecado. Não, como eu disse, Deus não precisa de dinheiro. Então, o dízimo ele está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, aqui, ó, só ler aqui uma coisa importante. Ó, Abraão, ele devolveu o dízimo ao Senhor, entregando ao sacerdote Melquisedeque. Então, Abraão, ele foi fiel a Deus nesse ponto. E a casa do tesouro, irmãos, podem alguns estar perguntando, sim, mas não é para levar a casa do tesouro? A casa do tesouro é aonde o verdadeiro evangelho está sendo pregado, tá? É aonde o evangelho está sendo pregado. A irmã White, porque eu não estou com o texto aqui, certa vez aconteceu muitas coisas horríveis. Tentaram matar ela. Ela tinha um problema de saúde. Tentaram matar ela enviando ela de um lugar para o outro onde era muito frio. Era pior para a saúde dela. Então, irmãos, se ela tivesse viva hoje, já tinham mandado matar ela, entendeu? De forma mais, acho que, horrível. Porque todos aqueles que são fiel a Deus estão sendo perseguidos. E a perseguição começa por onde? Começa pelos de casa. Então, o que aconteceu? Em um tempo, o povo da igreja, sua grande maioria, principalmente nos Estados Unidos, eles eram muito racistas. E tinha homens de Deus, pastores fiéis ao Senhor, louvado seja Deus, que eram negros, e eles estavam em campos missionários mais distantes, e eles estavam necessitando de certas coisas básicas para manter a sua vida, a sua família. Aí o que foi que ela fez? Ela, durante um tempo, ela
aceitou, ela recebeu o dízimo dos fiéis, fiéis a Deus, pessoas fiéis a Deus. Então ela pegou e direcionou. E essas pessoas conta lá que eles não deixaram de trazer a casa do tesouro. Ela pegou e direcionou. Só que ela não fez desse assunto um estardalhaço, entende? Então ela pegou e direcionou para onde estava precisando. E assim as pessoas continuaram sendo fiel a Deus. Ela também direcionou para aqueles a qual estava precisando naquele E, momento. Michael, e ela não Sim, tomou essa atitude assim por ela mesma, né? Tem uma citação que ela diz que o Senhor a orientou a fazer isso, né? Não foi porque ela quis. exatamente. Então, assim, tudo que a irmã White fez, eu creio que foi por orientação divina, não é? Porque se ela tivesse pecado nesse ponto aí, tava estranho, né? Então ela não errou, ela não errou. Então hoje, amados irmãos, hoje de uma maneira específica, o Senhor ele quer libertar a nossa consciência, libertar a nossa consciência. E muito servo de Deus já compreende, já é maduro para entender essa questão. Mas hoje Satanás ele está prendendo as pessoas e eles pensam que tem que levar, não, eu tenho que levar. Tem pessoas que não é fiel a Deus em nada. Só que quando vem a questão do dízimo, aí eles vai e dizima. Como eu disse no início, como se Deus estivesse mendigando o dízimo. Como se Deus dissesse, não, se você dizimar, agora você vai, as outras coisas eu vou dar um desconto. Não, amados. O dízimo tem a ver com a adoração ao Senhor. Deus ele determinou que esses sagrados recursos deveriam ser para a manutenção dos levitas e sacerdotes, pois eles eram o quê? Os encarregados de promover a vida religiosa do povo, trabalhar pela vida espiritual da nação. Então, esse é o princípio deles, né? A função deles. E hoje está sendo feito isso? Não está. Aqueles que não estão pregando o verdadeiro evangelho, não estão dando bom exemplo, eles não são pastores de Deus. Não são. Eles não são. E se eles não são, eu vou devolver o que pertence a Deus para o sustento desses mercenários? Não é isso. Deus não aprova isso. Mas que eu vou continuar fazendo? Bem, cada um de nós somos livres para fazer o que quiser. Até matar pessoas, você é livre. Você faz o que você quiser. Porém, Deus não aceita aquilo. Agora, nós sabendo disso, o Senhor vai pedir conta de cada um de nós. E não podiam, interessante, eles não podiam também trabalhar em outras atividades. Então, o obreiro, um servo de Deus, um missionário, um pastor, ele não pode trabalhar em outras atividades. Agora, muitos já estão copiando os evangélicos, que tem pastores evangélicos que são empresários, é dono disso, dono daquilo, mas não é o plano de Deus. Então, é do evangelho. Vive do evangelho, do verdadeiro evangelho. Então, amados irmãos, que nós possamos compreender esse assunto bem, na verdade, entender e pedir ao Senhor sabedoria para que ele liberte a nossa consciência, para que nós não venhamos a ser escravo da tradição. Então, nós vimos aqui, o princípio é esse. Agora está em nossas mãos. Ouvir a palavra de Deus, seguiu assim, diz o Senhor, ou aquilo que me disseram, ou o que eu acho, ou então acho melhor assim. Então, isso está nas mãos de cada um de nós. Amém?